do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para nós darmos início ao nosso EBD Estudo. Nós somos da Assembleia de Deus em Parnamirim, setor 2, congregação Boa Esperança, pastoreada pelo nosso pastor James Costa, Assembleia de Deus do Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Estamos mais uma vez aqui para nós darmos início à nossa lição de número 3, o qual o título é Jesus, o discípulo e a lei. Você que está aí, você pode acompanhar juntamente conosco, o qual o texto áureo, ele fala o seguinte, está escrito em Mateus 5:20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. A verdade prática, ao qual está escrito o seguinte: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça baseada na nova aliança em Cristo nasce no interior do crente e reflete no exterior da vida. Nós vamos dar início à nossa introdução, né? Queremos que você acompanhe aí bem detalhadamente. Estamos aqui hoje, nesta noite, com o nosso irmão diácono Eduardo, certo? Cooperando conosco aqui nesta lição, o qual nós vamos dar a introdução aqui, que fala o seguinte, que a palavra-chave chama-se justiça. Nesta lição estudaremos a respeito da relação de Jesus com a lei e o que ele deseja a seus discípulos. Veremos que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei. Destacaremos a diferença entre a lei, a letra da lei e o Espírito. E finalmente analisaremos a justiça do reino de Deus. No Sermão do Monte podemos perceber com clareza que o nosso Senhor não destruiu a lei, nem o ensino dos profetas, mas os cumpriu e os aperfeiçoou. Assim como os seus seguidores, a nossa justiça deve transcender a dos escribas e fariseus. Está lá escrito em Mateus, capítulo número 5, versículo número 20. Então a palavra-chave da lição de hoje é justiça. Não é isso, meu querido Eduardo? Exatamente, irmão Marcos. Pai do Senhor, os irmãos. Nessa lição nós teremos 3 tópicos, onde nós iremos, no primeiro tópico, mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. No segundo tópico, nós vamos comparar a letra da lei com a verdade do Espírito. E o terceiro e último tópico, nós iremos conceituar a justiça do reino de Deus. O primeiro tópico que diz que Jesus cumpriu toda a lei. O seu primeiro subtópico vai falar um compromisso com o passado. E assim diz o autor desta lição. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão não pensem revela exatamente isso. Como está escrito lá em Mateus 5, versículo 17. Jesus falou: não pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. O próprio Jesus, ele não veio abrogar a lei, mas ele veio para cumpri-la e, como já foi falado aqui pelo irmão Marcos na introdução, para aperfeiçoar. Durante toda essa lição nós vamos falar aqui em cada tópico sobre isso e nós vamos ver como foi a maneira que Jesus Cristo ele pôde aperfeiçoar a lei que antes foi dada a Moisés pelo nosso Senhor ali no deserto. Continuando, o tópico primeiro vai dizer: ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousara ser um revolucionário portador de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não. O apóstolo Paulo falou lá aos Romanos, capítulo 3, versículo 31, dizendo: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, a lei que foi dada a Deus, ela foi necessária, foi dada a Moisés pelo nosso Deus, foi necessária para que o povo de Deus, o povo de Israel, que tinha acabado de sair de um jugo de outra nação ali do Egito, e ela precisava de leis, precisava de algo
que fizesse com que eles andassem em conformidade com a palavra de Deus. E ali foi dada a Moisés todos os preceitos bíblicos, todas as leis, os 10 mandamentos nas tábuas da lei que ali foram escritas pelo próprio Deus, né? Além de outros 613 preceitos bíblicos que nós podemos ver nos livros Deuteronômio, Levítico e Deuteronômio. E tudo isso foi cumprido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Então, esse é o primeiro subtópico, né, que mostra onde Jesus cumpriu toda a lei, fortalecendo assim o seu compromisso com a lei, com a antiga lei que foi dada ao povo de Israel. Bem lembrado aqui pelo nosso irmão. Hoje nós estamos falando sobre a justiça, né? E a maioria dos temas nós vamos se basear no Evangelho segundo escreveu São Mateus, o qual a leitura bíblica em classe está lá. Você que está em casa aí, professor, queira ajudar o seu aluno, que está lá em Mateus capítulo 5, dos versículos 17 ao número 20, que vai falar sobre toda a nossa lição de hoje aqui que nós estamos vendo neste dia, tá certo? A palavra-chave é justiça, não se esqueça aí, tá certo? Então, muito bem falado pelo nosso irmão Diácono Eduardo aqui, né? O subtópico número 2 fala se Jesus não veio destruir a lei. Jesus Cristo não veio destruir a lei, certo? Para muitos opositores, Jesus era um agitador, um revolucionário, destruidor da tradição recebida, né? Lá em João capítulo 5, versículo 18. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos, né? Então é o que nós vemos muito na Bíblia e também nos dias de hoje, não é? Que pessoas falando que Jesus foi um revolucionário, Jesus foi uma pessoa que ele veio para revolucionar. Não, de maneira nenhuma. Jesus Cristo ele não veio destruir a lei, ele não veio acabar com isso aí. Então ele foi alvo disso aí por causa dessas coisas que ele fazia, tá certo? Então, entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. Então Jesus ele não veio destruir essa lei, tá certo? Ele veio trazer aquilo que Moisés, através de Deus, tinha recebido aquela ordem, e ele veio para nos ensinar nos dias de hoje como devemos nos portar também. Então ela foi muito importante. Então, no lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela. Ou seja, como ele não veio destruir, ele veio reforçar, né? Ele veio dar um ajuste naquilo que todos nós hoje temos que cumprir, o obedecer melhor do que o sacrificar, tá certo? Então Jesus ele enfatizou o sentido perfeito da lei, que está escrito lá em Marcos capítulo número 7, dos versículos 5 ao 13, ele foi enfático quando ele disse que a lei era perfeita, que tínhamos que cumprir. Outro ponto aqui que nós vemos, ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição. Ou seja, ele falava que a lei, ele falou que a lei ela trazia uma progressão na nossa vida, ok? Ele falou de sair dessa progressão que era perfeito, não retrógrada nem estática. Ou seja, ele falou que a lei ela é perfeita e ela sempre está favorecendo, ela sempre traz coisas boas, não retroagindo, nem é parada, não é estática, ela sempre está em movimento, ou seja, é uma coisa boa. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar a um verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista nos Salmos 1, nos versículos 2 e 3, que diz o seguinte: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, a lei é uma coisa boa, tá certo? Jesus Cristo veio para colocar ela em prática, para que nós colocássemos ela em prática.
E como o próprio salmista falou, que é como uma árvore plantada junto a ribeiro. Ou seja, uma árvore plantada junto a águas, com certeza ela vai dar o seu fruto no tempo adequado, ela vai crescer, ela vai frutificar. Então, nunca a lei vai ser coisa ruim. Nunca a justiça de Deus sempre vai ser trazer coisa boa, tá certo? No Salmo 119 também, nos versículos 1 e 97, que diz o seguinte: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Ou seja, ó, quanto amo a lei de Deus, é o que nós devemos fazer, é o que nós devemos amá-la, é o que nós devemos cumprir, porque a lei, ela não é uma coisa, a lei do Senhor, ela é uma coisa agradável, não é uma coisa chata que se é de cumprir, ok? E isso, Jesus Cristo, ele foi, claro, ele veio, cumpriu e fez com que a gente também obedecesse e que cumprisse a lei do Senhor. Não é isso, meu querido Eduardo? Exatamente, irmão Marcos. E o terceiro e último subtópico do primeiro tópico vai dizer que Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, como a gente viu lá em Mateus 5,17, né? Jesus disse que não veio abrogar a lei, mas cumprir. No grego, a palavra cumprir é plerô, que traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, ele completou, ele se tornou aquilo que não era completo, ele tornou completo, conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos, como a gente vê, né, em vários versículos aí no capítulo 5 de Mateus, o Sermão do Monte, né? Foi dito aos antigos, eu porém vos digo, né? Está lá em Mateus 5, 21 e 22. Ora, em momento algum Jesus conflitou com as Escrituras do Antigo Testamento, mas harmonizou plenamente. A gente vai ver, por exemplo, uma dessas falas de Jesus Cristo, uma dessas comparações, né? Ele cita o mandamento, né? Não adulterarás. Foi dito aos antigos, né? Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que em seu pensamento cobiçar a mulher do seu próximo, já cometeu adultério em seu coração. Então Jesus Cristo, ele não está abrogando a lei, ele está tornando algo muito maior, muito mais perfeito. Ele está trazendo completude àquilo que era somente uma letra, era somente uma lei, e que muitos se gabavam de cumprir aquela lei, materialmente falando, né? Não adulterei, eu nunca tive encontro com a mulher do meu próximo, mas o seu pensamento estava corrompido com pensamentos ruins, com desejo, com lascívia, né? E isso não era algo externo, não era algo que aparentava, era algo interno, do seu coração. E Jesus Cristo, ele trouxe isso, ele trouxe a completude da lei, não somente externa, mas também internamente no nosso coração. Ora, em momento algum, Jesus conflitou com as Escrituras do Antigo Testamento, mas harmonizou plenamente. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam a lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. O que era visto como sombra cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético, né? A gente pode comparar a lei com uma sombra, algo que falta alguma coisa, né? E Jesus Cristo, ele trouxe esse complemento, essa completude à lei. Em Jesus, o que era visto por meio do decálogo e dos profetas concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. Então a gente consegue entender como Jesus Cristo traz essa completude, como ele faz cumprir a lei de um modo diferente do que os escribas e fariseus diziam cumprir, diziam praticar e se gabar, se aproveitar, até abusar do seu próximo por achar que está cumprindo a lei, que é um cumpridor de tudo que está escrito, mas o seu coração estava longe de Deus. E o Senhor Jesus Cristo traz isso através do amor. E a gente vai ver através do caminhar de Jesus Cristo, o seu amor, né,
ao próximo. A gente já vai falar isso um pouco mais à frente, que através do amor você consegue cumprir toda a lei que foi dada ao povo de Israel. Justamente, queremos lembrar vocês, vai lá no nosso canal, faça sua inscrição, EBD em Estudo, tá certo? Dá um likezinho lá, tá certo? Dá uma joinha lá, manda alguma coisa, tá certo? Um comentário pra gente, que com certeza nós ficaremos muito gratos, ok? Nós vamos entrar agora no tópico número 2 da nossa lição, que fala sobre a letra da lei, a verdade do Espírito, qual ela tem aqui um primeiro tópico que vai falar sobre o que a expressão letra da lei significa, primeiro subtópico. O segundo vai falar sobre a perspectiva teológica da lei. O terceiro subtópico vai falar sobre a lei e a verdade no Espírito. E o quarto subtópico que fala sobre qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo, tá certo? Então vai lá, se inscreve no canal, dá a sua joinha, faz o seu comentário, dá um likezinho lá pra gente, ok? Então vamos lá. O primeiro subtópico fala sobre a expressão letra da lei. Significa, o que ela significa para nós? Então, de acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao antigo concerto, ou seja, ao antigo concerto que Deus fez para com a humanidade. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra em Romanos, capítulo número 7, dos versículos 7 ao 25. Em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Ou seja, diante daquela forma da lei, todos nós já estaríamos na morte, porque todos nós fomos concebidos do pecado. Mas Jesus Cristo, ele veio para nos redimir desse tão drástico, né, destino, que é a morte, certo? Então, naquela época, certo, em suma, era dominado pela fraqueza de sair, ou seja, pecou, estava literalmente morto, ou seja, o homem ficava sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei. Ou seja, lembra da mulher que foi pega em adultério? Foi lá e ela ia ser apedrejada. Então, na forma da lei, ela tinha que ser apedrejada. Então, a lei, como Jesus Cristo veio para simplificar, que nós vamos ver mais um pouco na frente, né? E para que nós cumpríssemos também, ela não foi descumprida por Jesus Cristo, como muitos pensam por aí. Então, a função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Ou seja, a lei, ela mostra claramente quais são os erros que nós, seres humanos, né, quando fala aqui homem, refere-se à humanidade. Então, quando nós, seres humanos, nós pecamos e se afastamos de Deus, certo? Então, a lei, ela mostra isso aí, ela é clara nesse sentido. Então, nesse sentido, ou seja, a lei serviu como pedagogos, ou seja, no grego, é um pedagogo, um guia que nos levou a Cristo. Ou seja, a lei, ela nos mostra, ela nos leva a Cristo, certo? Através dos nossos erros, dos nossos pecados. Então, um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo do verdadeiro arrependimento diante de Deus. Hoje nós fazemos isso aí quando nós estamos pregando a palavra de Deus nas ruas, né? Olha, venha, aceita Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, né? O pecado não leva o homem à salvação, né? Então, isso, a lei, ela nos mostra esse caminho, esse guia, o qual nós, seres humanos, fomos distanciados de Deus. Como ocorreu esse distanciamento? Através do pecado. Porque é o pecado que separa o homem de Deus. E através da lei, o qual nós, seres humanos, observamos, ele nos guia, que nós nos oriente e estamos errados para voltarmos ao Senhor Jesus Cristo. Então, entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Já pensou se nós fôssemos tratar ainda como era naquela época, né? Então, o judaísmo, ele transformou a letra da lei em um sistema
de normas frias e sem vida. Ou seja, ela literalmente discriminava as pessoas, literalmente não tinha mais conserto com as pessoas. Então Jesus Cristo ele veio para trazer isso aí, uma realidade clara que nós seres humanos temos, que o distanciamento de Deus se leva através do pecado, mas que isto tem uma solução. Isto tem uma solução quando nós seres humanos se arrependemos daquilo que nós estamos fazendo, né? Nos voltamos para Cristo, único, suficiente Salvador de nossas vidas, e isso é através da lei. Ela que nos mostra isso aí. Não é isso, meu querido Eduardo? Amém. O segundo subtópico vai dizer a perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava a sua completude por meio de uma tríplice divisão: moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos, está lá em Êxodo 20, do 1 ao 17. A cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. A gente vai ver lá em Êxodo 25, capítulo 25 e versículo do 1 ao 31 e no capítulo 17. A judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis, individuais, sociais. A gente vai ver lá em Êxodo 21 também. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa segundo o seu próprio mérito, e que por isso seria possível salvar-se. O entendimento que as pessoas, que o povo de Israel criou, era que a lei que foi dada por Deus era para ser cumprida, e se eu cumprisse toda aquela lei, eu estaria salvo, estaria recebendo assim a minha salvação. Então foi um entendimento um pouco equivocado que o povo de Israel desenvolveu durante o tempo em que viveu sobre a dispensação da lei. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo vai dizer, na sua carta aos Efésios, que porque pela graça nós somos salvos, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O versículo 9 vai dizer, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, se for por mérito próprio, nós não temos, nós jamais conseguiríamos ter acesso à salvação, mas somente pela graça e pela misericórdia do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento. A gente vai ver lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, falando: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém? Então, somente através de Jesus Cristo, como o irmão Marcos bem aqui lembrou, bem aqui falou, que Jesus Cristo ele é o único caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E no momento em que nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo ele passa a trabalhar na nossa vida e passa a fazer uma transformação na nossa vida. O apóstolo Paulo falou lá em Romanos 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então essa transformação, ela não acontece de acordo com as obras que nós fizemos, não, ela acontece pela graça, pela misericórdia do nosso Senhor, é uma ação do Espírito Santo na nossa vida. E se hoje você é uma pessoa boa, se hoje nós somos uma pessoa melhor, isso não é devido às nossas obras, mas devido à graça, devido ao agir do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós. Em suas cartas, o apóstolo Paulo deixou bem claro que Jesus Cristo ele cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema de lei mosaico, a lei que foi dada a Moisés, de modo que ele oferece, o nosso Deus oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Ele. A gente já falou aqui em João 14,6, Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. Uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo. Glória a Jesus. Então a gente vai ver
Que o caminho que Jesus Cristo trouxe, que Jesus Cristo nos ensinou, não é um caminho que abroga a lei, mas é um caminho que aperfeiçoa a lei. Não é, irmãos? Positivo. Nós estamos lembrando aqui que, mais uma vez, nosso tema da nossa lição hoje é Jesus, o discípulo e a lei. Queremos falar, faz a inscrição no nosso canal, tá certo? Dá um likezinho lá, tá certo? Deixa o seu comentário. O subtópico número 3 fala sobre a lei e a verdade do Espírito, né? No começo, os primeiros aí estavam um pouco mais pesado, e agora nós vamos entrar no Espírito, vamos ver como é que a lei, ela traz essa verdade através do Espírito de Deus. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecia. Então Jesus Cristo cumpriu todo esse propósito, toda essa ideia que a lei ela trouxe, né, através do Antigo Testamento. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus. E por isso hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo. Ou seja, a morte de Jesus Cristo ela foi a causa mais impressionante e gloriosa, né, para que nós, pecadores, fôssemos redimidos dos nossos pecados através da justificação. Então, em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Está lá escrito em 2 Coríntios 3, 6, que diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, e o Espírito vivifica. Ou seja, se a lei ela veio de forma dura para matar, para exterminar, pecou, vai morrer, não é? Adulterou, vai ser apedrejado, o Espírito traz vida e paz para nós humanos. Certo? É isso que nos dá a alegria, é isso que nos dá. E o que isso significa, irmão Marcos? Isso significa o amor que Jesus Cristo tem pela humanidade, o amor que Ele nos deu através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, meu querido. Então isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, na revelação de Jesus Cristo, não é? Ele veio trazer isso aí para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, que gera vida e não mais na letra pesada da lei, que gera a morte. Jesus Cristo, ele trouxe vida através da sua morte na cruz do Calvário, ou seja, ele não destruiu a lei, ele veio, cumpriu a lei de toda a sua forma e maneira de viver, em todas as suas fases, e através da sua morte, através disso aí, nós, seres humanos, certo? Trouxe vida com a gente. Então, ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito. Ou seja, de um código antigo, exterior, com normas, com coisas severas, não é? Ele nos trouxe para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito. Ou seja, cumpriu a lei de todas as suas maneiras e todas as suas normas e cumprimentos, mas de forma amorosa entregou a sua vida para nos redimir de todos os males. Certo? Então, de palavras registradas em tábuas de pedras para palavras cravadas no coração. Ou seja, de palavras duras que foram colocadas nas tábuas de pedra, que era a lei daquela época de Moisés, para palavras cravadas no coração, não é? Palavras, quando se fala de coração, de amor, como a Bíblia fala que Jesus Cristo ele deu a sua vida por nós. Então, de uma forma rígida, cravada numa pedra, para uma forma, não é, cravada num coração. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. Ou seja, mais uma vez, demonstrando o amor que Jesus Cristo teve por nós, por mim, por você, por todos nós que estamos aqui. Não é isso, meu querido Eduardo? Exatamente. E concluindo o segundo tópico,
Qual o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Qual o propósito da lei para a nossa vida, né? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar, a propósito da lei para os cristãos, o apóstolo Paulo responde a essa questão mostrando que a lei é santa, está estabelecida e se cumpre no amor. Como a gente já falou aqui, né? Através do amor é cumprida toda a lei. Ela se cumpre através do amor. O amor, o caminho que Jesus Cristo nos ensinou, através do amor, traz completude à lei que nos foi dada. O apóstolo Paulo vai dizer lá aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 8 ao 10, vai dizer assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Glória a Jesus. Então a gente, recapitulando aqui, Jesus Cristo falou ali em Mateus, no capítulo 5, né, no Sermão do Monte. Ouviste que foi dito, né, falando da lei, e ele fala: eu porém vos digo, trazendo completude através do amor. A gente vai ver mais à frente, lá no capítulo 22 de Mateus, quando Jesus Cristo é interrogado por alguns mestres da lei, alguns doutores da lei, e um deles vai chegar para Jesus e vai falar: mestre, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus Cristo vai dizer, lá no versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então aquelas pessoas que estavam ali, né, vendo que Jesus Cristo tinha acertado, mas Jesus Cristo ainda foi mais além e falou o segundo maior mandamento. Ele falou: e o segundo maior semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aquilo ali bateu de frente com o ego, né, com o coração duro daquelas pessoas que viviam somente na lei, somente na letra, né, que matava. E com esse segundo mandamento, Jesus Cristo ele trouxe completude a tudo isso. Jesus Cristo vai falar, né, que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então a gente vê o cumprimento de toda a lei de acordo com esses dois mandamentos. Você amando a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amando ao teu próximo como a ti mesmo. E a gente consegue ver aí uma ligação, uma relação entre todos os seres humanos. É uma coisa linda isso que o Senhor Jesus Cristo traz para nós. Primeiro você vê uma ligação entre você e Deus. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Então é uma conexão que você faz com Deus, uma ligação entre você e Deus. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então já traz uma ligação entre você e o seu próximo. Então você vê uma ligação em L, né? Uma conexão em L. Você com Deus e você com o seu próximo. E assim todos são conectados, todos são ligados e todos são um em Cristo Jesus. Isso é a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo, né? A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está estabelecida e se cumpre no amor e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Portanto, é Jesus Cristo que impacta, aperfeiçoa e, por meio do Espírito Santo, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Então, tudo isso só é possível acontecer nas nossas vidas através da misericórdia do Senhor, através do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo na vida de cada um de nós. O mesmo Espírito Santo que age na minha vida, age na vida do irmão Marcos, age na sua vida, e assim nós somos ligados, nós somos completados através do Espírito Santo de Deus, né? Porque nós somos falhos, nós vivemos em um corpo que é corruptível, nós estamos sujeitos a cair em tentação, em cair em pecado, mas
se nós fôssemos depender de nós mesmos, nós jamais seríamos salvos, né? Está escrito lá em Romanos 6, 23, né? Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Não somente através de Jesus Cristo, foi o nosso único e suficiente Salvador, nós pudemos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Bem, agora nós vamos entrar no tópico 3, do qual o tema que nós estamos falando neste dia de hoje é Jesus, o discípulo e a lei. O tópico número 3 vai falar sobre a justiça do reino de Deus. O primeiro subtópico vai falar quem é grande no reino de Deus. O segundo subtópico, ele vai falar a justiça no reino de Deus. E o terceiro subtópico, ele vai falar da conclusão, certo? Então nós vamos ver dois subtópicos nesse tópico número 3, o qual nós vamos comentar agora, quem é grande no reino de Deus. Vamos lá. Em Mateus, capítulo número 5, 18 e 19, mostra que são considerados grandes no reino de Deus os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Então lá em Mateus ele vai falar isso, aqueles que se acham grandes. Vamos lá o que diz em Mateus. Mateus capítulo 5, versículos 18 e 19. Ele mostra consideravelmente quem é grande no reino de Deus, os que se acham fiéis e cumpridores de toda a lei de Cristo. Ou seja, todos aqueles que cumprem a lei de Cristo, todos aqueles que fazem o que manda a lei de Cristo. Isso nos traz uma certa preocupação, porque às vezes nós queremos, né, o ego, o superego, colocar isso à tona, não é? Trazer isso, não, se achar o crentão, né, o crente que sabe de tudo, né, porque eu cumpro, porque aquilo, isso não é o que a Bíblia nos relata. Então, consequentemente, são rebaixados à condição de menores, o que negligenciam, removem, separam, violam o menor dos mandamentos de Deus e não atentam para a sua instrução, quer por omissão, quer por transgressão. Ou seja, todos aqueles que se acham grandes demais porque fazem algumas coisas, com certeza Deus abate, com certeza Deus não leva em conta essas coisas, tá certo? E aqueles que violam os mandamentos de Deus e atentam para a sua instrução, ou seja, Deus ele leva em conta não só aquilo que todos nós fazemos ou pensamos, certo? Mas ele olha o nosso coração, ele olha a nossa intenção, porque muitas das vezes, nosso irmão, a gente começa a fazer a obra do Senhor e às vezes isso entra no nosso coração, né? Então no versículo 18 ele fala: então, assim como os discípulos de Cristo e cidadãos do reino de Deus, devemos cumprir e ensinar a lei divina a partir do poder do Espírito Santo, que transforma, aperfeiçoa e concede-nos graça e verdade. Como está escrito lá em João 1, 16 e 17, que diz o seguinte: e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, né? Então, se a graça de Jesus Cristo não for na nossa vida, nós estaríamos mortos, né? Então, simplesmente a graça de Cristo ele nos basta na nossa vida. Então, muitas das vezes nós que estamos pregando, cumprindo o hino de Jesus Cristo, para que isso não suba a cabeça, porque muitas das vezes
deixamos o superego passar por cima do ego e achamos que somos, né, o último, né, do deserto, a última água do deserto. Mas muitas das vezes Jesus Cristo ele nos cobra isso aí. Não é? Ele cobra isso aí porque se nós não tivéssemos amor para fazer isso aí, não fizer descer para o coração, né, transformar isso aí, não deixar subir para a cabeça, tá certo? Então ele nos traz isso aí de forma mais grandiosa e isso nos revela novamente, mais uma vez, o amor, né? Qual os 2 mandamentos que ele disse? Né? Jesus Cristo ele disse que ele não veio destruir os mandamentos, acabar com os mandamentos, mas ele transformou todos os 10 mandamentos em 2. Amar o nosso Deus sobre tudo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, porque eu amando o próximo, eu amando aquele que está bem próximo da gente, ou longe, o nosso próximo é esse, é o irmão, é o que está precisando da nossa ajuda, eu vou estar cumprindo todas as demais leis, ou seja, através do amor, né? Através da graça que Jesus Cristo nos deu, né? Através da sua morte, da cruz do Calvário, tá certo? Então, isso ele nos revela quem é grande no reino de Deus. Então, quem é grande no reino de Deus? É aquele que faz a obra com amor, aquele que leva a palavra de Deus com amor, não deixando subir só para a cabeça, né? Mas sim no coração, porque quando ele está no coração, aí nós vamos ver o que as pessoas estão precisando, nós vamos ver o que as pessoas estão necessitando, e aquilo que Deus nos dá de graça a gente vai passar também para aqueles que estão às nossas redondezas. Não é isso, meu querido Eduardo? Exatamente, Marcos. E finalizando o 3º tópico, a justiça do reino de Deus. O que é a justiça do reino de Deus? A compreensão da justiça do Antigo Testamento baseada no binômio lei e obra gerou orgulho pessoal e confiança nas próprias ações dos judeus para justificarem a si mesmos, né? A gente falou aqui, né, que os judeus, o povo de Israel, ele criou um entendimento um pouco equivocado sobre o cumprimento da lei que o Senhor deu a eles, né? Então eles criaram esse entendimento de que você praticando a lei e fazendo boas obras, né, simplesmente só com isso você teria a sua salvação garantida por mérito próprio, por mérito seu, né? Isso gerou um orgulho no coração de cada um deles. No Novo Testamento há exemplos a esse respeito. O jovem rico que agiu assim para atingir o supremo bem, lá em Mateus 19, do versículo 16 ao 26, né? A gente lembra bem essa história, quando o jovem rico chegou para Jesus, né, e perguntou para ele, né, o que ele teria que fazer para conseguir a vida eterna. Já chegou chamando ao Jesus Cristo de bom mestre. E ali Jesus Cristo fala para ele, né, e diz, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E o jovem falou, quais mandamentos? E Jesus falou, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Então o jovem falou, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, que mais me falta? O que me falta ainda? Então ele estava com orgulho dentro do coração dele por haver cumprido a lei que foi dada, né? E ali ele questiona Jesus, né? O que é que me falta ainda se tudo isso eu já faço? Eu tenho direito à vida eterna. Ele só faltou dizer isso para Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo falou, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Então isso deixou aquele jovem triste, porque ele tinha muitas propriedades, ele era rico, e ali Jesus Cristo sabia da situação dele, e foi exatamente ali na ferida daquele jovem, né? Então ele saiu dali triste, porque ele não poderia fazer aquilo, porque era algo que dominava o coração dele, as riquezas era que dominava o coração daquele jovem. Mas o que nós queremos dizer aqui era um exemplo do jovem rico, que ele tinha um orgulho no seu coração por haver cumprido toda a lei que foi dada, né? A gente pode lembrar também do fariseu, a oração do fariseu e do publicano, quando o fariseu está ali orando no templo
e ele fala: ó Senhor, eu te agradeço porque eu não sou um pecador como aquele publicano, né? Ele vai se engrandecendo, dizendo que ele é aquilo, que ele faz isso, que faz aquilo, e que o publicano é um pecador e que para nada serve, né? E aquele publicano, ele simplesmente, em poucas palavras ali, ele se humilha diante do Senhor e fala: Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Ele se humilha diante do Senhor, reconhece a sua condição de pecador, né? E ali o Senhor recebe a oração do publicano e não recebe a oração daquele fariseu que, entre aspas, cumpria toda a lei, né? Ou dizia que cumpria, porque somente quem cumpriu toda a lei foi o nosso Salvador Jesus Cristo. O sacerdote e o levita, firmados numa justiça própria, não atentaram para a aflição do próximo. A gente vai ver ali na parábola do bom samaritano, onde passa um sacerdote, onde passa um levita, e nenhum dos dois estende a mão para socorrer ali o seu próximo que estava necessitado. E ali um samaritano passa e socorre aquela vida, aquela pessoa. Mas Jesus ensina aos seus discípulos que a nova justiça no reino de Deus é interior, moral e espiritual. E não se trata daquela velha justiça exterior, aquela que as pessoas podem ver, aquela que os fariseus se gabavam de dizer que cumpria, né, a lei. Aquela lei, aquela justiça exterior, cerimonial e legalista. Por isso, a justiça exigida pelo Senhor Jesus aos seus discípulos é superior à dos escribas e fariseus. Por isso que, como está escrito no nosso texto áureo dessa lição, Mateus 5:20, né? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E como é que a justiça é excedida, né? Somente através do amor. Através do amor você consegue completar aquela lei que anteriormente era somente uma sombra. Então você consegue exceder a justiça, exceder a lei que outrora foi dada ao povo de Israel. Essa justiça só pode ser obtida mediante a fé, nos permitindo viver de maneira justa e piedosa, e assim entrar no reino de Deus. Bem, irmão Marcos? Positivo. Nós estamos chegando já ao final da nossa lição de hoje, o qual o tema fala sobre Jesus, o discípulo e a lei. Estamos estudando sobre a lei, a justiça de Deus, o qual nós vamos fazer a conclusão. Quero me lembrar mais uma vez, meu querido, vai lá, faz a tua inscrição no canal EBD em Estudo, dá um likezinho lá, faz um comentário, tá certo? Então, a conclusão de hoje, ela fala o seguinte: Jesus não veio para desfazer a lei, certo? Nem viveu como legalista. Ele não veio, como a gente já comentou aqui no começo, ele não veio de maneira alguma desfazer toda a lei, e nem viveu como legalista. Porém, soube conservar o que havia de bom na antiga lei, dando-lhe uma nova dinâmica de vida. Ou seja, ele conservou o que a lei tinha de bom, que de cumprir, certo? E dinamizou, certo? Através da sua vida. Fez uma nova dinâmica através da sua vida. Que nova dinâmica foi essa, meu querido? O amor, não é? Então, o nosso Senhor deseja que nossas vidas sejam elevadas espiritualmente, semelhante ao caráter e conduta dele, deixando de lado toda a frieza espiritual e, aquecidos pelo Espírito Santo, abraçando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele quer que nós deixamos essa legalidade, deixamos essa vida espiritual fria de lado e sejamos aquecidos pelo Espírito Santo. Aquele que mora dentro de nós, ele nos aqueça o nosso coração, abraçando o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho correto, o evangelho que nos leva a Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele veio cumprir toda a lei, certo? Ele veio fazer, não só sendo um legalista, mas ele veio fazer que a lei seja cumprida de forma clara, conclusiva, certo? Mas de forma amorosa.
Então nós queremos deixar aqui para nós encerrarmos um texto para você ficar aí na sua meditação aí, tá certo? Que nós concluímos essa lição de hoje com esse texto que diz lá em Coríntios. Se tiver a sua Bíblia aí, você pode acompanhar. Capítulo número 13. Tudo isso que nós falamos aqui se resume nisso. Capítulo número 13, a partir do versículo 1 que diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não irrita, nem suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas o que vier, o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho o enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, o maior destas é o amor. Então, tudo isso aqui que nós falamos, meus queridos, se resume em amor. O amor que Jesus Cristo deu, entregando a sua vida por nós. Cumpriu toda a lei pelo pé, toda a lei na marca, concreto, mas não deixou de lado o amor. Então, deixar um forte abraço para você, que você, neste dia de hoje, você tenha aprendido mais um pouco sobre a justiça e a lei do Senhor, Jesus Cristo e o discípulo e a lei. Querendo dizer mais uma vez, vai lá no canal, faz a inscrição, faz a tua inscrição, dá um likezinho lá, tá certo? Deixa o teu comentário e que o Espírito Santo de Deus continue a te abençoar e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no vosso coração. Um forte abraço e a paz do Senhor. A paz do Senhor. Desaprendi a encarar a solitude.